Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Nosso tema vai ser o dirigente do esporte brasileiro. Para falarmos deste tema, temos as presenças do deputado Valdec Carneiro. Deputado, obrigado pela presença do senhor aqui no Arena. É um prazer, Rui. E também do jornalista Luiz Ribeiro, da Super Rádio Tupi. Luiz, obrigado mais uma vez estando aqui no Arena. Eu que agradeço, Rui. Bom, então é um tema importantíssimo, né? E quem não gosta do poder? Essa palavra está enraizada no esporte brasileiro. Tem sido assim ao longo de anos com os dirigentes nas várias modalidades esportivas. Por que isso acontece no esporte do Brasil? Geralmente eu dou a saída com o deputado, mas eu vou perguntar ao nosso colega Luiz Ribeiro, claro, que é jornalista, sobre esse tema e depois passo para o senhor, deputado. Perfeitamente. Me permita, Luiz, por que o dirigente adora o poder? Adora o poder por conta do sistema. O sistema leva o dirigente a se perpetuar no poder, seja na FIFA, seja na CBF, seja na Confederação Sul-Americana, seja na UEFA. O modelo foi implantado pela própria estrutura das grandes organizações, que são mundiais. E as federações repetem o modelo. E como o modelo é como se fosse fora da sociedade, um mundo à parte, falar em democracia num sistema desse é muito difícil. Agora o cenário está mudando. Felizmente, o cenário está mudando. A FIFA percebeu, e também o COI, que diante dos escândalos de corrupção, só há uma saída para sobreviver: democratizar o sistema. É isso que nós estamos experimentando. É isso, deputado. Tem que se oxigenar realmente, conforme disse o Luiz Ribeiro, não só no futebol, mas também nos esportes olímpicos, FIFA, CBF, COB, Comitê Olímpico Brasileiro, COI, enfim, nessas entidades todas. Rui, Luiz Ribeiro tem razão. Aliás, é um prazer participar do programa com você. Eu que agradeço. Quanto mais democracia, melhor. Isso vale não apenas para as entidades esportivas, para a gestão do esporte, como para todas as áreas, né, da sociedade. Porque, na verdade, quanto mais você limita, relativiza o poder, mais você aumenta as chances de arejar, de renovar e de evitar acidentes de percurso, evitar desvios de conduta, evitar que pouco a pouco se confunda, né, o público e o privado, que é um limite que às vezes vai ficando muito tênue, muito sutil. Quanto mais o dirigente, insisto aqui, não apenas o dirigente esportivo, e a gente fala aqui das grandes entidades, das grandes confederações, de um clube, apenas de um clube, isso acontece também. Alguns clubes recreativos têm seus dirigentes que se perpetuam no poder, anos após anos, décadas após décadas. Isso não é saudável, porque cada vez mais esse dirigente começa a entender, começa a interpretar que ele não é apenas um dirigente, ele é um proprietário. Passa a ser dono, né? Aquilo lhe pertence. E aí desaparece completamente essa necessária barreira entre o que é público, o que é coletivo, o que é particular, o que é privado. Esse pensamento está certo, né, Luiz? Porque se a gente não oxigenar, conforme disse você, e até concordou o deputado Valdec, o cara pensa que passa a ser dono de uma entidade, dono de um clube, e aí? O sócio, a Assembleia Geral, como é que fica? O deputado Valdec tem toda a razão. A alternância de poder é o sistema ideal. Só que no esporte, o dirigente alega que ele continuando, perpetuando no poder, que ele vai chegar a objetivos futuros. Quer dizer, elimina completamente a concorrência diante desses argumentos. E ele também não visa o bem-estar daquele que paga o negócio. Que quem financia o esporte, na verdade? São os torcedores. Né? Exatamente. Então, hoje nós estamos diante do Estatuto do Torcedor. Cada vez mais o Estado está dando um recado, Rui, ao esporte. O Supremo Tribunal Federal já entendeu que ele, Supremo, não pode dizer com quantos clubes uma competição vai ser disputada em nenhum período. Mas quando envolve as pessoas, a justiça tem que fazer uma intervenção. E os dirigentes entenderam isso, porque antes eles alegavam que não se pode nenhuma intervenção no esporte. Realmente a lei diz isso. Mas a lei é clara, não pode se você não trouxer um prejuízo. Como o esporte mexe com a economia, com a vida das pessoas, com segurança pública, eu até insisto que o legislativo cada vez mais leve a democracia que todos vão ganhar. E até o Código de Defesa do Consumidor, deputado. Sim, porque é a relação do sujeito ver uma modalidade, futebol, natação, vôlei, basquete, qualquer que seja a modalidade, com o direito do torcedor pagar o seu ingresso e ver aquilo que ele quer de forma organizada, clara, com horários pré-determinados e com campeonatos estabelecidos. É verdade, mas eu quero aqui, Rui, destacar dois elementos que me parecem importantes nesse debate. O primeiro elemento é o seguinte: esta ideia trazida pelo Luiz Ribeiro, que de fato se manifesta
de que o dirigente justifica a sua perpetuação na direção de uma entidade porque precisa atingir certos objetivos, é bom lembrar o seguinte, quem tem que atingir os objetivos é a entidade, não é? Não é ele a pessoa. Perfeito. Não é? Isso é muito importante entender. As entidades são instâncias coletivas, não é? Existem para atender a um coletivo e para funcionar coletivamente. Porque aí é o segundo elemento, toda a lógica de personalismo, de culto à personalidade, isso acaba mal. Não só na gestão esportiva, mas na política em geral. E mais, né? Eu não quero aqui ser leviano dizendo que todos os dirigentes que se perpetuam no poder são desonestos. Não é isso. Mas se a gente trabalhar com amostras, né, e perceber os inúmeros casos de escândalos em entidades esportivas, nacionais e internacionais, e juntar com o fato de que essas entidades são dirigidas há muito tempo pela mesma pessoa, olha, merece se investigar, merece levar em conta esse dado. Né? Portanto, eu acho que é uma receita que merece ser alterada. E eu acho que nós temos chance, né? Porque tem uma legislação federal em vigor desde 2015, que passou a limitar, né, os mandatos dos dirigentes esportivos, limitando para apenas uma recondução consecutiva. Eu acho que isso vai, quem sabe, construir um novo marco para a gestão do esporte no Brasil. O senhor falou sobre esse tema, e o Luiz também, nós estamos tocando no assunto de dirigentes. Recentemente, Carlos Arthur Nussmann foi reeleito para mais 4 anos em mandato como presidente do COB, o Comitê Olímpico Brasileiro. Foi na sexta-feira retrasada essa reeleição. Ele está no poder desde 1995. Nesta reeleição, Nussmann recebeu 24 votos, 3 abstenções e 1 voto nulo. 5 não votaram. O presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo, Carlos Fernandes, afastado pela Justiça, suspeita de fraude. Os presidentes das confederações de desporto e gelo e neve, eles estavam fora do país, de tiro com arco, teve um problema com um voo e chegou atrasado. E o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, foi representado por um dos vices, que é o Fernando Sarney, filho do ex-presidente José Sarney. Luiz Ribeiro, sobre esse tema, a reeleição do Nussmann há muito tempo no poder. É o que nós estamos comentando. A lei, o Profut, que é a lei de responsabilidade fiscal, é o que está em discussão hoje no Brasil. Vai tornar o ambiente mais saudável. Mas eu gostaria de ressaltar que, além da lei, você tem que, e a lei fez isso, mexer no colégio eleitoral. Porque se reelege porque tem as federações. Então, hoje, se você pegar, por exemplo, o futebol, como exemplo, a CBF tem 20 votos dos clubes da primeira divisão e 27 votos da federação. Você vai ficar sendo reeleito, porque você tem 27 federações que votam com você. Porque é o interesse da sobrevivência do sistema. Vale para o futebol, vale para qualquer esporte. O que fez o Profut? O que fez a lei federal? Deu voto para os times da segunda divisão. Então, hoje você tem 40 votos dos clubes contra 27 das federações. Você equilibrou politicamente, eleitoralmente, o processo. É isso que nós precisamos, de equilíbrio, não só através da legislação, de uma legislação dura, mas que o processo aconteça no voto. Para isso, você tem que equilibrar de maneira na área eleitoral. O que ocorre hoje é que as federações, você já disse o número de votos, elas votam com quem está no poder. É por uma questão de sobrevivência e a manutenção do status quo. Nesse caso das federações, deputado, vou falar com o senhor especificamente do futebol. As federações, né, no caso, elas dão bola para aqueles campeonatos da segunda divisão estadual, amador da capital, porque são campeonatos que deficitários, o público é muito reduzido e o que se cobra não dá para cobrir, não se dá nem para pagar as despesas de arbitragem, nada. Então, o que acontece com o presidente da determinada federação? Ele acaba votando no presidente, né, que está ali concorrendo da própria federação, ou no caso da confederação, porque senão ele vai saber assim, pô, se eu votar contra, ou se eu nem comparecer, ele vai cortar minha bola, meu meião, né, para os campeonatos. E isso precisa ser democratizado, como veio o Profut, né, limitando o mandato, apenas uma reeleição, e colocando 20 clubes da A e 20 clubes da Série B na votação, incluindo as 27 federações. O senhor acha que melhorou realmente, conforme disse o Luiz? Não, acho que melhora, porque assim, a dependência econômica, o poder econômico, qualquer que seja a sua forma de manifestação, sempre exerce uma influência que não é saudável sobre os processos de representação, de escolha, né? Isso em qualquer processo. Isso vale para as campanhas eleitorais de um modo geral e vale para a eleição de dirigentes,
de confederação a partir das federações. Se as federações têm uma dependência muito crônica das confederações, ou se os clubes têm uma dependência muito crônica da federação, a tendência será que esse dirigente do clube, né, se veja assim, um pouco constrangido ou instado a apoiar o dirigente que o apoia economicamente. Então é preciso, portanto, equilibrar o jogo, não apenas limitando a quantidade de mandatos consecutivos, como também, como ressaltou a meu ver de maneira bem adequada o Luiz Ribeiro, como também ampliando, né, o colégio eleitoral, ou seja, aqueles e aquelas que têm condições de votar, para que essa votação não se limite a uma relação de muita dependência e subserviência e amarração que muitas vezes há entre federações e confederação, ou entre federação e os clubes a ela vinculados. Luiz, o deputado tem experiência porque ele é parlamentar, precisa do voto, mas é diferente um colégio eleitoral muito maior do que federações, confederações ou aquela célula máter, no caso da FIFA, ou até mesmo do COI, que é o Comitê Olímpico Internacional. Você dando mais amplitude a esse colégio eleitoral, a chance de aparecer um ou dois candidatos para que possam concorrer passa a existir de forma mais clara, né? Sem dúvida, os clubes ficam sem alternativas de lançar candidatos. Eu vou mais além, eu sou mais progressista nessa matéria. Eu acho que os atletas, eles devem ter direito a voto. Lançar um candidato dos atletas. Afinal de contas, eles não são responsáveis pelo evento? Sim. Mas eles são alijados do processo. Agora, Rui, eu queria fazer uma observação. Isso tudo que nós estamos assistindo e discutindo, que é a pauta hoje aqui do programa, isso está acontecendo no mundo, na FIFA, nas confederações, como o caso da Conmebol, que agora está exigindo uma série de contrapartidas para a disputa da Libertadores, por conta da descoberta da corrupção. Do roubo, né? Do roubo. Então, hoje, o que eles querem é sinalizar para a sociedade que eles vão enfrentar, criando códigos de ética, melhorando o ambiente de negócios, mais transparência, porque nunca houve. Tudo isso por conta dos escândalos. Então, cabe também à imprensa, como fiscal da sociedade, e a imprensa de uma maneira geral, não é do Brasil, porque esse caso da FIFA afastou um presidente da FIFA, é mundial, portanto é um organismo mundial, internacional, com peso. O João Avelange, que já faleceu, dizia que a FIFA tem mais poder do que a ONU. Em termos de filiados, sim, ele tinha razão. Portanto, é um poder muito grande, que é fiscalizar, cumprir a nossa etapa do bom jornalismo para trazer essa nova realidade, essa ordem no esporte. Daqui a um pouquinho a gente vai voltar com a segunda parte do Arena Esportiva, tratando do tema dirigentes, mandatos, enfim, um tema que é muito palpitante aqui no Arena Esportiva, com as presenças do deputado Valdec Carneiro e também do jornalista Luiz Ribeiro. Já já a gente volta aqui no Arena.